Vou postar todo dia a oração e o trecho que eu leio do livro de Tobias, que é o livro que fala sobre São Rafael, né? Esse livro é muito bom, para mim é um dos melhores da Bíblia. É um dos melhores, assim, da Bíblia mesmo, sabe? Assim, junto com ele, para mim tá no nível dos evangelhos, porque do Velho Testamento ele é o melhor livro na minha concepção, porque ele dá explicação para as nossas mazelas e esperança e fé. Ele nos demonstra as formas de agir certo que nos vai fazer ter vitórias sobre nossas dificuldades e a forma como a gente deve ser, a forma como a gente deve rezar, a forma como a gente deve se portar, o tipo de pensamento que a gente deve ter diante das tribulações. Então, para mim, ele é muito, muito importante mesmo. E é um livro retirado dos protestantes, da Bíblia protestante, não sei por quê. Acho que é uma falta de caridade muito grande, porque esse livro é extremamente importante. Aí a oração é: oração ao arcanjo São Rafael. Ficai conosco, ó arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus. Afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei-nos saúde e toda a plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso arcanjo Rafael, que vos dignaste tomar a aparência de um simples viajante, para vos fazer o protetor do jovem Tobias. Ensinai-nos a viver sobrenaturalmente, elevando sem cessar nossas almas acima das coisas terrestres. Vinde em nosso socorro no momento das tentações e ajudai-nos a afastar de nossas almas e de nossos trabalhos toda a influência do inferno. Ensinai-nos a viver nesse espírito de fé que sabe reconhecer a misericórdia divina em todas as provações e a utilizar para a salvação de nossas almas. Obtende para nós a graça de uma inteira conformidade com a vontade divina. Seja que ela nos conceda a cura dos nossos males, ou que recuse o que lhe pedimos. São Rafael, guia, protetor e companheiro de Tobias, dirige-nos no caminho da salvação, preservai-nos de todo perigo e conduze-nos ao céu. Assim seja. Essa novena de São Rafael é orientação divina mesmo. Não sei por que ainda, qual é o motivo, né, de ser pedido para fazer ela. Da outra vez que eu fiz essa novena, eu li o livro de Tobias. Então, eu vou ler de novo aqui, porque alguma coisa Deus está querendo que a gente aprende com essa história aqui nesse momento. Então esse é o livro de Tobias, ele é o livro de São Rafael Arcanjo, que é um dos 7 que fica diante de Deus. Então ele é um arcanjo, ele é um anjo muito importante, o São Rafael. Rafael quer dizer cura, que é Raf, El, é Deus, né? Cura de Deus. E aí ele se faz homem, né? Se disfarça de homem para ajudar um servo de Deus. E aí a gente vê que, na verdade, o servo de Deus, na verdade, é uma coisa que vem por família mesmo. Que o grande piedoso e o sofredor mesmo é o pai. E aí você vai ver que vem a libertação no filho. Livro de Tobias, vida exemplar de Tobit, pai de Tobias. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia superior, acima de Nasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Cefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que ele podia dispor, distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, a tribo de Neftali é um dos filhos de Israel, né? Um dos filhos de Jacó. Então, das 12 tribos de Israel.
Seu proceder nada tinha de pueril. E aí ele está falando, por que ele está falando então que apesar dele ser da tribo de Neftali, então como é que era a tribo de Neftali? Então lá em Gênesis fala que Neftali, ou Naphtali, era um dos filhos de Israel, que ele era como a corça, ele era uma pessoa alegre, ele tinha esse jeito pueril. As 12 tribos de Judá, elas são uma analogia assim que eu tenho visto, e Deus tem me mostrado dessa forma, como são 12, são as separações da alma, assim como eu falava que eram os 12 arquétipos, nós temos as 12 tribos de Judá. E cada tribo, ela representa algo. E aquele povo daquela tribo também representa algo. E ele, por exemplo, a tribo de Neftali, ela pode ser ligada ao dom de conselho, por exemplo. Que ele tem uma leveza, né? E uma sabedoria, só que mais, assim, guiado pelo espírito, não por uma sabedoria, assim, de inteligência e de presença, não, é uma coisa muito guiado pelo espírito, como algo que vai e que vem, assim como a corça, né, que pula para um lado, pula para o outro, não é uma coisa muito estável, mas aqui tá falando que apesar dele ser dessa tribo, ou seja, a tribo, ela forma na pessoa aquilo que ela é, né, o lugar onde a pessoa nasce, ela tem aquelas características, ainda que fiquem meio que inconsciente, mas ela tem. Mas aí diz que Tobit, apesar de ser de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos. Então, aí, aqui já está falando que já tinha sido, eles tinham saído, né? Entrou um rei nas tribos de Israel, nas 12 tribos, estava sendo governado por um rei, Jeroboão, que ele era pagão. Não é pagão que falava naquela época, era outra coisa, era que adorava outros deuses, né? Ele se prostituiu. Quando você se prostitui, você sai do Deus único e vai para outros deuses, adorar outros deuses, acreditando que esses outros deuses vão trazer coisas específicas. Por quê? Porque quando você adora o Deus único, que é Jeová, ou o nome, ou Adonai, Hashem, tinham vários nomes, né? Quando você adorava esse Deus único, você tinha que fazer a vontade de Deus, né? Então você era movido pelo que Deus falava para os profetas. E aí, quando entrava um rei, e esse rei queria fazer a sua própria vontade, e ele não gostava dos profetas, ou do que os profetas diziam para ele, né? O que era ditado ali por Deus, ele se rebelava contra os profetas e começava a criar o seu próprio Deus. Criava o seu próprio culto lá, né? Ou seja, que seja lá deuses ancestrais de outros povos, ou quando ele se casava com uma mulher e ela fazia cultos a outros deuses, tinha vários tipos de situação. Então Jeroboão, ele tinha instituído uma nova religião, que era essa de adorar o bezerro de ouro para as pessoas conseguirem as suas próprias, ele queria conseguir os seus próprios interesses e não os interesses do Deus de Israel. Então, só ele fugia da companhia de todos. Dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel. Então, Tobit, ele ia adorar o Deus de Israel, mesmo sozinho. Porque me parece que todo mundo estava prostituído com outros deuses. Oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. É muito interessante você ver que esse livro, ele foi retirado, ele é deuterocanônico, ele não é aceito pelos protestantes. Você vai ver o porquê que os protestantes tiraram esse livro aqui da Bíblia. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Então, além disso, ele tirava o dízimo de 3 em 3 anos para outras instituições além do templo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância.
Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana. Esse fato dele ter casado com uma pessoa da tribo dele, que é a Ana, é muito importante, porque você vai ver o contraste de quem o Tobit é, de como o Tobit ele faz a sua adoração a Deus e como Ana é. Mesmo ela sendo da tribo dele, não quis dizer nada. Você vai ver com o andar da carruagem, né? E isso é uma coisa bem interessante, porque eles enfatizam muito a questão Tobit ele tinha essa crença de que ele precisava estar com uma pessoa da tribo dele, e não de fora da tribo. E depois, mais pra frente, a gente vai vendo que não tem muito sentido, que não é sobre isso. Da qual teve misericórdia. Então ele se casou com a Ana, da qual teve um filho, e a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe, desde sua mais tenra idade, a temer a Deus e a abster de todo pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como catígo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive. Então, qual é essa cidade? Nínive era a cidade de Jonas. Um pouco antes, Deus mandou Jonas em Nínive. Só que a gente vê aqui que é um ciclo de fidelidade em fidelidade. Eles, na época de Jonas, o povo de Nínive mudou de atitude, parou de idolatria, parou de ganância, parou de querer fazer as coisas do seu próprio modo, passou a ser mais aberto a Deus e fazer as coisas da forma certa. Aí passou um tempo e voltou tudo o que era antes, porque trocou de rei. Toda vez que troca de rei, o povo depende do rei. Se o rei não está entronizado em Deus, todo o povo se perde. A maioria, né? E sobra um ou outro que é muito próximo de Deus, que é muito fiel a Deus, que tem uma graça diferenciada. E os outros estava tudo seguindo o que dava na telha. Embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com os seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Então, ele era muito sábio. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Ragés fica perto de Terã, chama-se hoje rei. Encontrando entre a multidão os seus compatriotas, um homem da sua tribo chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Guarda essa informação porque é muito importante. Esse empréstimo que ele deu de um dinheiro que ele ganhou para outra pessoa que estava com mais dificuldade, porque ele também estava em dificuldade, ele estava exilado, mas ele tinha as graças do rei. Então ele pega e dá essa quantia para uma pessoa que estava em dificuldade. Essa pessoa provavelmente deve ter pedido emprestado, porque senão ele até teria dado, porque ele é tão gente boa. Mas essa ação, essa informação, né? Essa ação que ele fez é de grande importância para toda a história. Um pequeno ato de caridade pode mudar toda a história da vida de uma família. Passou o tempo, Salmanasar morreu, e Senaqueribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaqueribe odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía os seus bens a cada um, segundo as suas posses. Então, ele era muito caridoso. Alimentava os famintos, vestia os nus
e com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o feria por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas. Tobit sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher. Como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Então, graças à sua caridade, ele conseguiu se esconder desse rei que começou a perseguir ele agora, porque as outras pessoas ficou com inveja, né? Porque ele era protegido do reino, aí o povo ficou com inveja, e Senaqueribe, como quem era a favor dele era o pai dele, ele começou a perseguir ele também. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos. Ou seja, você vê o tanto que o negócio era estranho, que esse povo vivia sem lei mesmo, né? Que inclusive os filhos estavam matando os pais. E Tobit voltou para sua casa e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Aqui diz, nesse lugar, o texto grego contém uma adição que atribuiu o retorno de Tobit à intervenção de seu sobrinho Aicar, funcionário do rei Azaradon. Então, um dos filhos que matou o rei foi o Azaradon, e ele tinha esse funcionário Aicar que ajudou o Tobit porque era sobrinho dele. Então, o Aicar era um israelita que ajudava. Então, na verdade, a gente vê que esse rei Azaradon, ele tinha algumas coisas a favor dos israelitas, porque se fosse bom para ele não tinha nada contra os israelitas, né? E essa foi o primeiro capítulo que eu vou ler hoje, e amanhã eu leio o próximo capítulo para ver mais do que aconteceu. Mas aqui a gente já vê o jeito que era a índole de Tobit, né? Como ele era caridoso, como ele se importava com as almas, ele se importava com os mortos, ele não se importava com ter as coisas só para si mesmo, ele dividia os seus bens com os irmãos, os parentes, todo mundo. Ele nunca foi egoísta. Então, por que será que esse livro foi tirado, não é verdade? Por que será? Assim, é difícil a gente ver alguém que tenha esse nível de caridade na Bíblia. Tobit, ele é tipo um dos mais caridosos da Bíblia. E ele foi tirado da Bíblia protestante. Ladainha do arcanjo Rafael. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, a quem os anjos desejam sempre contemplar, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, tende piedade de nós. São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos 7 espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos, rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouvi-nos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestes, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael, o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação. Experimentemos seu exílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém. Augusta Rainha do Céu, Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis vossas legiões celestes para que persiga e combata os demônios por toda parte, refreando sua audácia e precipitando no abismo. Quem como Deus ninguém, ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.